Graças a Deus. É com grande alegria que eu desejo cumprimentar o povo de Deus nessa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu trago o abraço da minha esposa, da pastora Cláudia, não foi possível ela estar aqui, e também o abraço da igreja, onde nós pastoreamos, IEADA Porto Rico. Assim que eu assumi lá, há 6 anos e 7 meses, eu cheguei no pastor Clarimundo e falei: pastor Clarimundo, eu quero mudar o nome da congregação lá. Aí ele falou assim: por quê? Eu falei: pastor, ouve, preste atenção, aonde você pastoreia? Porque eu cheguei na convenção lá em Macapá, pastor Israel, e um pastor me perguntou assim: onde você pastoreia em Anápolis? Eu falei assim: na Vila São Joaquim. Ele falou assim: uai, mas tem igreja num bairro que é nome de santo? Eu fiquei pensando, eu vou mudar esse nome. E de frente, como o pastor falou, tem o Residencial Porto Rico, que a maioria dos membros moram lá. E aí eu reuni os obreiros, conversei com eles: irmãos, estou pensando em colocar o nome aqui na nossa congregação IEADA Porto Rico. E aí eles foram unânimes, concordaram, e eu fui no pastor Clarimundo e falei com ele: pastor, e eu estou pensando em mudar. Ele: qual é o nome? Eu falei: não, vou falar o nome primeiro, o atual, Vila São Joaquim, Assembleia de Deus, Vila São Joaquim. E aí ele falou outro, IEADA Porto Rico. Ele: um nome nobre, pode mudar. Então nós mudamos, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado lá. E eu tenho certeza que Ele tem abençoado aqui também, Pastor, antes do início do culto aqui, ele me mostrou ali as dependências, dos novos investimentos, empreendimento ali no fundo. Uma bênção muito grande. É assim que Deus gosta, É assim que Deus quer, Que a gente vai ampliando, a casa dele para receber melhor o povo dele, Pois bem, irmãos, o tema que foi me dado, rejeitando o estresse, é um tema desafiador. No final vocês vão ver, vão concordar comigo porque que ele é desafiador, principalmente para mim. E eu não vou pregar nessa noite, viu, pastor Israel? Eu vou conversar com os irmãos, amém? Eu sou assembleiano, Quando eu abri o meu olho há 55 anos atrás, eu já era da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, ministrando amor. Eu já era. E sou assembleiano, eu gosto de pregar, ministrar a palavra, eu gosto de cantar, eu gosto de conversar. Então, eu quero falar sobre esse tema. Como eu já disse, ele é desafiador para mim, E eu quero iniciar na minha introdução, fazendo a introdução, dizendo da seguinte forma: eu quero fazer uma comparação desse tema, estresse, com a engenharia civil. Pastor, o que tem a ver estresse com a engenharia civil? Com a medicina e com a palavra de Deus. Na engenharia existe um conceito chamado estresse ou estresse, que descreve a tensão exercida sobre uma estrutura quando uma parede, ou uma viga, ou um pilar recebe uma carga acima do que pode suportar. Os primeiros sinais não são o desabamento. Os primeiros sinais não são o desabamento, mas pequenas fissuras e rachaduras. Essas marcas revelam que a estrutura está sofrendo pressão excessiva, além do que ela pode suportar. Então foi desse conceito que o médico e pesquisador austríaco Hans Stille, ele tomou emprestado o termo estresse para explicar como o ser humano reage às pressões da vida. Ele observou que quando uma pessoa permanece sob tensão forte, constante, por muito tempo, o seu corpo, as suas emoções e sua mente começam a apresentar sinais de desgastes ou fissuras. Na vida espiritual, acontece da mesma forma.
Ninguém chega ao esgotamento de um dia para o outro. Antes do colapso, surgem pequenas rachaduras na alma. A perda da paz, a irritação constante, a ansiedade, o cansaço excessivo, a falta de alegria, a dificuldade de orar e o afastamento da presença de Deus e também o deixar de congregar. A diferença é que, enquanto uma construção precisa de reparos humanos, né? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele oferece restauração completa para aqueles que confiam nele. A Bíblia, ela nos ensina que o Senhor fortalece os cansados, renova as forças dos abatidos, e Ele também concede descanso para a alma. Por isso, o tema da nossa reflexão é rejeitando o estresse. Veremos à luz da palavra de Deus como vencer as pressões da vida, sem permitir que estas pressões, destruam a nossa fé, a nossa paz e a nossa comunhão com Deus, que é o de mais importante para mim e para você. Amém? Eu quero tomar como base esta reflexão nesta noite, no texto de Mateus capítulo 11, versículo 28 ao verso de número 30, é um texto bastante conhecido de todos nós, 28 ao 30, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Observa bem, irmãos, que nas palavras de Jesus aqui nesse texto, Ele está convidando os cansados. É para os cansados, exclusivamente para eles. E em seguida, Ele continua convidando os oprimidos. Eu quero convidar aqui os cansados, eu quero convidar também os oprimidos, e eu quero aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele quer trocar o jugo, né? O suave, né? O pesado por um leve, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu disse que eu queria conversar com os irmãos nesta noite, eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Quem aqui, que está aqui nesta noite, que já perdeu o sono por causa de uma preocupação? Tem alguém? Eu também já. Por que, irmãos, que nós perdemos o sono por causa de uma preocupação? Será que é porque a preocupação é maior do que o sono? Segunda pergunta: quem já se sentiu pressionado por tantas responsabilidades que parecia não conseguir mais nem pensar com clareza? Tem alguém aqui? Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração marcada pela correria. Você já parou para pensar o tanto que você corre o dia todo e parece que o dia é pequeno? O dia é pequeno. Os deveres diários que nós temos. Mas eu quero abrir um parênteses aqui nesta correria. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite para algo muito importante que, inserido nesse dever diário que eu e você tem, nós temos nesse dever diário algo que é inegociável. Se eu perguntar para alguém aqui que trabalha em uma empresa, ele vai dizer para mim, né? Olha, eu acordei, eu saio de casa
Eu levanto 6 horas da manhã, corro na panificadora, né? Compro pão, faço café, tomo café, ajudo a preparar as crianças para ir para o colégio, passo no colégio, deixo as crianças no colégio, né? Vou para o trabalho, saio 11h20 do trabalho, pego as crianças 11h35 da escola. E assim entra um dia após o outro. É de segunda e aí vai. Vira uma rotina. Mas inserido nesta rotina, nesse dever diário, nós não podemos negociar o tempo para Deus. Nós não podemos negociar. O tempo para Ele nós precisamos de, pastor, mas o senhor que não conhece a minha vida. Olha, quando eu estava pastoreando a congregação lá na Matriz, na Praça da Bíblia, eu fiquei lá pastoreando por um período de 4 anos e 7 meses. Nessa época, pastor Israel, eu trabalhava em Goiânia, numa empresa, um sinistro da Bradesco. Eu saía 6 horas da manhã de casa, e eu saía de lá às 17h45, e no meu intervalo de almoço, era o meu tempo com Deus, e era o tempo que eu tinha para preparar a palavra. Eu procurava remir o tempo de todas as formas possíveis. Então nós vivemos, eu quero repetir, em uma geração marcada pela correria. Temos acesso a mais tecnologia, a mais informações, a mais recursos do que qualquer outra geração em outra história. Porém, nunca vimos tantas pessoas cansadas emocionalmente. Não são poucas. A ansiedade tem tomado conta de uma forma assustadora de famílias inteiras, do menor ao maior. O estresse, ele tem adoecido famílias, profissionais, estudantes, liberais e até cristãos comprometidos com o reino de Deus. Mas surge uma pergunta: será que Deus, Ele deseja que os seus filhos vivam dominados pelo estresse? Jamais. Esse não é o desejo de Deus. Não é. Irmãos, nessa noite, aprenderemos o que é o estresse, como ele aparece na Bíblia, quais são os sinais e causas, como rejeitá-lo à luz da palavra de Deus. O desejo de Deus é que eu e você possamos desfrutar do que Ele tem para mim e para você, porque Deus tem o melhor para mim e para você, amém? Você crê nisso, que Deus tem reservado para mim e para você o melhor? Tem um hino que eu gosto muito dele, que diz assim, olha: vem desfrutar do amor de Deus. Quer o Rei entrar em teu coração, vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer para você. Pastor, então o que é o estresse? O estresse é uma resposta natural do organismo diante de situações de pressão. Irmãos, nem todo estresse é ruim. Sabia disso? Nem todo é ruim. Quer ver uma coisa? Quando você está preparando para uma prova no vestibular, ou para um concurso,
Quando você chega lá, que começa a fazer a prova, entra ali um estresse associado com adrenalina. A moça, o rapaz, quando está se preparando para o matrimônio, para o dia do casamento, entra ali um estresse bom, né? Quando o pastor está preparando uma palavra para ir pregar na igreja na rua 24 de agosto, na igreja do pastor Israel Osmundo de Miranda, entra um estresse aí, irmãos. Não é fácil estar aqui nessa tribuna. É só pela misericórdia de Deus. Então tem um estresse bom. É aquele que você domina ele. Sabe? Então, ele não é necessariamente um inimigo. Mas o problema surge quando a pressão se torna constante e ultrapassa a nossa capacidade de adaptação. Não há restauração e chega-se ao esgotamento. Então, o estresse prolongado, ele pode afetar o sono. Ele pode afetar também a concentração. O estresse prolongado, ele afeta a saúde física, os relacionamentos interpessoais. A vida espiritual começam a aparecer fissuras, rachaduras. Lembra do estresse lá na engenharia civil? Muitas vezes, a pessoa continua frequentando a igreja, participando dos cultos, mas por dentro ela está esgotada. Irmãos, uma pessoa estressada, se ele não controlar o estresse, ele consegue transmitir até para o cãozinho de estimação. É sério. Até o animal fica estressado. Atinge toda a família. Toda a família, sabe? No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz assim que a ansiedade no coração do homem o abate. Não são poucas as pessoas que estão vivendo ansiosas com as preocupações da vida. E eu quero lembrar aqui nesta noite que homens de Deus, que mulheres de Deus também enfrentam pressão. E eu quero citar alguns exemplos aqui nesta noite de homens de Deus que foram vitoriosos, vencedores, mas que passaram por grandes lutas, grandes desafios, enfrentaram pressões durante a sua trajetória de vida. Moisés, o meu xará, no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a seguir, Moisés tentava resolver sozinho todos os problemas do povo. Eu estava pensando, irmãos, ele tinha um sogro bom, viu? O sogro dele era bom. Eu estava pensando nessa palavra hoje, eu pensei, nossa, ele tinha um bom sogro. Seu sogro Jetro disse: se você continuar assim, Moisés, certamente você vai desfalecer. E ele foi um bom ouvinte do sogro. Ele organizou em equipes e ficou mais leve o trabalho para ele e começou a gerar resultados satisfatórios. A lição que nós tiramos aqui na vida de Moisés é que nem tudo precisa de ser carregado sozinho. O segundo exemplo que nós temos na Bíblia é de Elias, 1 Reis capítulo 19. Depois da vitória do Monte Carmelo, Elias entrou em profundo esgotamento ao ponto dele pedir a morte. Talvez pode ter alguém aqui nesta noite que não pediu a morte, mas já pensou: Senhor, está tão pesado, eu acho que o Senhor pode me levar.
Eu ouvi de um pastor hoje na porta da matriz, pastor. Após a oração, recebemos uma palavra da parte de Deus através do pastor José Clarimundo hoje pela manhã, abençoadíssima. E aí eu fui conversar com um pastor lá, ele falou assim: pastor, eu acho que já está na hora de Deus me levar, eu estou pronto. E aí eu falei para ele: olha para mim, quem sabe a hora é Ele, não somos nós. Então enquanto nós estivermos aqui, nós temos que militar, combater o bom combate, e olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós podemos fazer planos, mas a resposta vem dele. Então Elias, ele chegou a pedir a morte. Irmãos, eu estava observando algo tão interessante aqui, que Deus não começou repreendendo Elias. Não. Primeiro Deus permitiu que ele dormisse. Deus permitiu que Elias descansasse. Deus permitiu que Elias se alimentasse. Somente depois de tudo isso, Deus tratou a sua alma. Que lição que nós tiramos aqui? Que descanso também é uma provisão de Deus para a nossa vida. Que descanso também é uma provisão de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Um outro grande exemplo que nós temos aqui também é do salmista Davi, no Salmo 55, versículo 22. Nos Salmos encontramos diversos momentos de aflição. E neste salmo, o salmista Davi diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele vai sustentar você. Davi aprendeu em meias lutas e dificuldades a transformar preocupações em oração. Repita assim comigo: eu preciso orar mais. O outro exemplo, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11. Paulo, ele teve prisões, perseguições, açoites, naufrágios e perigos constantes. Mesmo assim, ele declarou, Filipenses capítulo 11, aprendi a contentar-me em todas e qualquer situações. Então ele estava querendo dizer que a paz não depende de circunstância. Mas pastor, eu posso ter paz passando por uma luta? Sim, claro. Eu posso ter. A paz depende da presença de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que manter o nosso dever diário todos os dias. Da oração. A oração, ela muda situações imutáveis. Ela muda pensamentos. A oração muda decisões. Ela muda. A prática da oração no nosso dever diário, nós não podemos negociar. Mas o meu tempo é pouco, pastor. Ore no volante do seu caminhão, do seu automóvel, no escritório, diante de um computador, trabalhando na indústria, no comércio, fazendo comida, preparando o almoço, preparando o jantar. É nós que fazemos o tempo para falar com Deus. E Ele pode nos ouvir em qualquer lugar, sim ou não? Pode. Ele pode nos ouvir, porque eu cultuava a Deus todos os dias, de Anápolis a Goiânia, quando eu ia para o trabalho. O que produz o estresse? O excesso de preocupações. O excesso de preocupações, ele começa a desencadear o estresse na nossa vida. Mateus 6:34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, muitas das vezes nós sofremos por problemas que nem aconteceram. A gente começa a sofrer antecipado.
E aí, perde noite de sono, perde momentos bons de estar com a família, porque aquilo se torna prioridade, aquela preocupação na nossa vida. E vai solapando a nossa estrutura física, emocional, sentimental, psicológica, espiritual. Interessante que a gente só percebe quando a gente para na frente do médico, viu, pastor Israel? Que foi o meu caso. Esse tema que o senhor passou para mim não foi por acaso. Então, muitas vezes sofremos por problemas que nem aconteceram. Segundo, o que produz o estresse? Excesso de responsabilidade. Produz o estresse. Quando nós assumimos muitas tarefas, entendeu? Você pega e fala assim, eu nem sei nem por onde começar. Alguém que já passou por isso? É tanta coisa. Quando nós queremos resolver tudo ao mesmo tempo. O que é que produz o estresse? Quando eu quero agradar a todos. O que é que produz o estresse? Quando eu não aprendo a falar não. E acabamos esgotados. A falta de descanso também produz o estresse. Deus criou o princípio do descanso. Até Jesus se retirava para descansar. Marcos capítulo 6, versículo 31. Vinde repousar um pouco. Interessante que aqui Jesus chama eles para um lugar deserto. Ele vai apartar do povo. Irmãos, o descanso é essencial para nós, que a gente pode chamar de férias. Quando nós descansamos, nós estamos respeitando o nosso tempo e o nosso limite. E isto sou eu que tenho que cobrar de mim. Nós que somos o sacerdote, o chefe de família, somos nós que temos que programar isso na nossa casa, na nossa família. Não esperar a iniciativa partir dos filhos, da esposa. Tem que partir de nós. Outro dia eu falei para um irmão lá na igreja que é o pastor, irmão, o senhor não consegue ir em Caldas Novas, não pode ir em Caldas Novas com a família, vai para o Parque Ipiranga. Parque muito bonito lá. Faz uma cesta. Coloque muitas frutas, leve uma toalha, lá tem um local muito bonito, vai debaixo das sombras. Alguém que já fez isso lá? Eu já fiz. Coloque debaixo, na tardezinha, quando aquele senhorzinho que vende pipoca chegar com um carrinho, vai lá e compra um pacotão de pipoca, entendeu? Vai comer pipoca com a família. Entardeceu, anoiteceu, dá umas 2, 3 voltas lá, quando você conseguir fazer. Tem um menino lá que vende a raçãozinha para o peixe. Poucos dias eu peguei meu neto na escola, o Josh, ele está com 4 anos. É um presente que Deus me deu. Eu falei, Josh, vou te levar ali num lugar inesquecível. É, vovô? É, vou te levar. Peguei ele na escola. E aí a gente chegou lá no parque. Ah, mas esse parque aqui é do meu avô. Eu falei, qual avô? Do vovô Paulo. Eu falei, ah, é? Porque o vô dele já tinha levado ele, o outro vô, né? Paulo. Eu falei, ah, mas se é dele, é meu também. Uai, então o senhor é dono aqui também? Sou. Né? Depois ele vai entender, né? Vai crescer, ele vai entender, né? Porque o vovô Paulo falou para ele que tinha um parque. Só que eu fui além do vovô Paulo. Falei, vamos ali. Comprei um copinho de ração, R$5, né? E aí a gente foi lá, chegou próximo lá do lago. Eu falei, fica olhando para você ver.
Irmãos, aconteceu algo lá inusitado. Comecei a dar ração para ele, os peixes foram chegando. De repente, chegou um cachorro assim, amarelão. E aí a gente jogava a ração, o cachorro ficava assim, pastor Israel. E ele pegou um peixe. Sério. O cachorro pegou um peixe. Falei, e agora? Eu tenho que tirar da boca dele, né? Corri, tirei, joguei. E meu neto falou assim, tadinho, vovô. Por que o senhor não deixou levar? Eu falei, não pode. Isso aqui é patrimônio do município, né? Eu levei ele lá. Então eu estava eu estava falando com essa família lá da igreja. Falei, vai no Parque Ipiranga. Não pode tirar umas férias prolongadas, se organize, se programe. Pode ir até Caldas Novas, vai a Caldas Novas com a família. Eu particularmente gosto muito de pescar, irmãos. Porque quando eu entro no Floresta, no Rio Vermelho, eu já comecei a pescaria. Quando eu pego a lista de compra, ali meu estresse já tá indo embora, viu, pastor Israel? Está indo embora. Pastor, mas o senhor vai lá, faz aquela comprona. Não, irmãos, a pescaria não é isso. Vai lá, compra isca, entendeu? Compra isca. Vai lá e pega peixe, e limpa peixe. Não, irmãos, não é isso. A pescaria é eu fazer a compra, é eu envolver, é eu fazer comida, entendeu? Ver o pôr do sol, sabe? Ir lá, fazer um culto dentro da canoa. Esse negócio de comprar, fazer comprar isca, limpar peixe, faz parte do show. Interessante que a igreja que eu pastorei lá, irmãos, os irmãos da terceira idade chegam e falam assim, pastor, que dia que o senhor vai pescar? Sabe por quê? Eu não sou egoísta. Eu já pesco, esse peixe é da irmã, esse é da irmã, esse é do fulano, esse é da fulano. E tem uma coisa, daqui 2 semanas vai acontecer a roda de conversa e peixe frito lá na igreja. Roda de conversa, peixe frito, só para homens. E aí a gente frita o peixe, é uma palestra, entendeu? É bom, irmãos? Isso me alegra. Eu alivio meu estresse assim. Eu espero os irmãos me mandar pescar. Já imaginou? Ó, pastor Clarimundo, pastor Moisés da nossa igreja, só vive pescando. Então eu montei uma estratégia diferente. Eu vou pôr eles para me mandar pescar. O senhor precisa de ir, pastor. E tem uma irmã lá, que ela gosta daqueles pacuzinhos, não é frito. Na verdade ela frita ele, e depois ela vai e faz um molho de açafrão, põe ele no molho, deixa dar uma cozinhadinha, fica molinho saindo do espinho, entendeu? Eu falo, pastor, traz aquele peixinho. Uma irmã de 80 anos, tem alguém dando água na boca, ó. Traz aquele peixinho para mim, pastor. Então, irmãos, se você não tem priorizado o momento com a sua família, por mais simples que seja, você precisa de pensar sobre isso com muita seriedade. Meu pai, pastor Sebastião Inácio, quando ele pastoreava, há 49 anos atrás, lá nos 3 ranchos, pastor Israel, a primeira vez que eu pesquei, eu tinha 6 anos de idade. O meu pai chegou e falou para minha mãe assim, hoje nós vamos pescar. Não. Ele falou assim, amanhã nós vamos pescar. Naquela noite, eu quase que não dormi. Já viu o menino como é que fica? Aquela ansiedade boa, vamos pescar, vamos pescar. Aí no outro dia, meu pai foi trabalhar, chegou, né, depois do almoço, pegou eu, o Ismael, a minha mãe, uma bicicleta. Ele passou numa mercearia da esquina lá. Irmãos, olha o tanto que criança observa. Meu pai comprou 4 pães. Lembra na época que enrolava o pão naquele papelzinho marrom e punha o durex assim? Comprava a mortandela lá e colocava no papelzinho, dobrava. E a gente foi para o Rio Padre Souza lá, próximo.
A minha mãe fez um foguinho, fez um café. O primeiro peixe que o meu pai pegou, pastor Israel, um chorãozinho. Eu estava tão empolgado, irmãos, que eu fui lá nele. Eu chorei a pescaria toda. Entrou um aqui e outro de cá. Minha mão inchou. Aí quando foi na hora de ir embora, meu pai falou assim: e aí, Moisés, você quer ir pescar novamente? Eu quero, pai, eu quero, é bom, eu quero. Irmãos, eu nunca mais esqueci. Hoje eu levo meu pai para pescar comigo. Férias. Tem pessoas que a única coisa que ele sabe fazer é só trabalhar. Trabalhar? Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Irmãos, é excelente trabalhar, mas nós não vivemos só de trabalho. Vai para o Ipiranga. Vai pescar. Vai para Caldas Novas. Você pode ir mais longe? Vai para a praia. Pode atravessar o oceano. Vai para Nova York. Vai para Londres. Mas tire férias. Amém, irmãos? Férias. Uma das maiores fontes de estresse é querer controlar tudo aquilo que pertence somente a Deus. Eu vou repetir. Uma das maiores fontes do estresse é querer controlar aquilo que pertence somente a Deus. Alguém quer falar para mim aí o que pertence somente a Deus e a gente quer controlar? Pode falar. Nossa, amanhã é um. E aquele filho que já passou de 18 anos, com 19, com 20, que você aconselha, ora, conversa, Irmãos, tem coisa que é só Deus. Nós fazemos a nossa parte, mostramos o caminho. Sabe por que eu estou aqui nesta noite conversando com os irmãos? Porque um dia eu tinha 12 anos de idade e nós estávamos almoçando, 12 anos. Naquele dia tinha arroz branquinho, chuchu e feijão. Eu falei assim: pai, é duas coisas que eu não quero ser na vida. Aí ele estava almoçando, olhou para mim e falou: o quê? O que foi? Pedreiro e pastor. O meu pai era pedreiro e era pastor. Ele falou: como é que é? Pai, eu não quero ser pedreiro e pastor. Irmãos, porque naquela época, a casa que nós morávamos, quando vinha um período chuvoso, a mesa tinha um forro de plástico. A minha mãe punha nós tudo debaixo da mesa. Irmãos, uma criança de 11 para 12 anos, você observa tudo, você sofre junto, você sente junto. Cara, mas ser pastor é isso mesmo? Eu não quero nunca. Era muito difícil, irmãos. Ele empurrou assim o prato e falou para mim assim: olha para mim. Não cospe para cima porque cai no rosto. E deu uma risada. Eu pensei que ele ia ficar bravo comigo. E falou assim: eu vejo em você um ministério pastoral muito forte. Irmãos,
As nossas palavras têm que ser proféticas, têm que ser abençoadoras. Santo de casa faz milagre. Aí eu parei e falei assim: pai, sério? Ele falou: sério. Eu vejo em você. E eu nunca mais falei isso. E eu estou aqui. Porque ele viu em mim, em meio às lutas, a dificuldade, o estresse da vida, ele viu que em mim tinha uma chamada que ardia. E que tinha um potencial. Então, irmãos, tem coisas que nós não controlamos, que é Deus. Temos que colocar nas mãos de Deus. Senhor, eu sou o teu servo, faça a tua obra. Lembra de Jó? E havia na terra de Uz, cujo nome era Jó, era íntegro, reto e se desviava do mal. Em um só dia, ele oferecia sacrifício em favor dos filhos, que é o que ele poderia fazer. Mas em um só dia, ele perdeu todos. Em um só dia, ele deitou milionário, rico e amanheceu pobre. Então tem coisas que nós não controlamos, é para Deus. Como rejeitar o estresse? Reconheça os seus limites. Nós precisamos de reconhecer os nossos limites. Segundo, nós não somos Deus. Nós não somos. Terceiro, nós somos seres humanos. Até os grandes homens da Bíblia tinham limitações. Nós precisamos de entregar as nossas cargas ao Senhor todos os dias da nossa vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A pergunta nesta noite é: Deus tem cuidado de você? Deus tem cuidado da tua casa? Deus tem cuidado da tua família? Precisamos de lançar. Lançar é confiar, é deleitar. Já viu a criança, quando está dormindo, uma criança de 3, 4, 5, 6 meses de idade, nos braços de uma mãe, como que ela dorme? Não dorme assim, né? Por quê? Porque confia. Porque sabe que, está segura, protegida. E da mesma forma, somos nós que servimos a Deus. Quando nós lançamos, nós estamos dizendo: eu confio no Senhor, eu confio no teu cuidado. Deus, Ele não manda esconder a ansiedade, Ele manda entregar. Precisamos de desenvolver uma vida de oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A oração não muda apenas a circunstância, ela muda quem está orando. A oração alimenta a sua mente. Precisamos de alimentar a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quanto mais a mente se enche de medo, mais cresce o estresse. Quanto mais a mente se enche da palavra de Deus, mais cresce a paz dentro de nós. Precisamos de confiar inteiramente na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus. Os que esperam no Senhor
novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. É confiar no nosso Deus o tempo todo. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal meu. Por que eu falei que esse tema ele foi assim como uma luva para mim? É algo que faz parte da minha história. Quando eu estava concluindo o TCC da Faculdade de Psicologia, eu enfrentei um período muito intenso de estresse. Porque o meu TCC ele caiu bem na data da convenção, pastor Israel. Então, a igreja, a família, a faculdade. E eu não consegui administrar tudo ao mesmo tempo. Eu não consegui. Interessante, irmãos, que o estresse ele vem silencioso, muda o seu humor, sente uma dor aqui, uma dor ali. Quando você pensa que não, você não controla mais nada. A gente não controla. Eu não consegui administrar. Teve um dia que eu cheguei da igreja e falei para minha esposa, eu estou sentindo tudo de ruim. Uma dor que começava aqui na frente, descia pelo pescoço e radiava nas costas, uma dor no peito, apertando. A pressão lá naquelas alturas. Fui para o evangélico, virei à noite lá, tomando medicamento. E isso foi assim 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E teve um dia que eu cheguei lá, o Dr. Stanley, um senhor de idade. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, o que você faz? O que você mexe? O que você trabalha? Eu disse para ele assim, eu sou pastor. Ele perguntou, qual período que você está? Eu estou no 10º período. E ele diz assim para mim, o seu nível de estresse está elevadíssimo. Todos esses sintomas seus aí é o estresse. Se você não parar tudo, o que você gosta de fazer? Eu, pescar. Então larga tudo e vai pescar. Irmãos, e a Bíblia diz que é melhor obedecer do que ficar estressado. E a minha esposa estava do lado. E ele falou assim, olha, mas primeiro você vai tomar um medicamento aqui, para depois ir para casa. Não, doutor, eu moro aqui, a 500 metros do hospital evangélico. Tomei o medicamento, era 15 horas da tarde. Quando foi 1 hora da manhã eu acordei, irmãos, parecendo que eu tinha tomado uma vitamina, sabe? Falei, não tem mais nada não, eu estou bom. E no outro dia eu entrei na mesma pegada. 18 horas, está eu no evangélico novamente. E eu entendi, irmãos, que nós precisamos de respeitar os nossos limites. Deus me ensinou algo precioso. Eu aprendi que reconhecer limite não é fraqueza. Eu aprendi que pedir ajuda não é sinal de derrota. Nós temos que pedir ajuda. Tanto espiritual, como psicológica. Na medicina, aprendi que também descansar faz parte da sabedoria. Eu aprendi com a graça de Deus, reorganizando minha rotina, descansando e fortalecendo a minha vida espiritual. Sabe? Ele estava me lembrando de uma verdade que também preciso viver diariamente.
que eu preciso de cuidar de mim e ter muito cuidado com esta questão do estresse. Eu quero concluir a palavra nessa noite, que o estresse pode bater a porta da pessoa, mas ele não precisa governar a nossa vida. Ele pode bater na porta, mas ele não precisa de governar a nossa vida. Jesus, ele continua fazendo o mesmo convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Rejeitar o estresse não significa negar a existência dos problemas. Significa entregar a Deus, aquilo que não fomos criados para carregar sozinhos. Irmãos, hoje o Senhor Deus, Ele convida cada um de nós a trocar o peso da preocupação pela paz, que vem da sua presença. O estresse cresce quando tentamos carregar sozinho aquilo que Deus não nos mandou carregar, e sim entregar-se a Ele. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Amém? Eu quero orar com você, por você, nesta noite. Fique todos de pé. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Que Deus possa continuar abençoando a tua casa, a tua família. Eu não sei qual é o nível de estresse que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as tuas lutas, as tuas dores, mas Deus sabe. Ele sabe. Ele conhece. A palavra de Deus diz no capítulo do Salmo de número 139, que Ele esquadrinha o nosso deitar e o nosso levantar, que ainda a palavra não chegou nos nossos lábios, e Tu, ó Deus, já sabe o que nós vamos pronunciar. Talvez pode ter alguém aqui nesta noite que está perdendo o controle da situação. Eu quero dizer para você que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. É Ele que rege, é Ele que comanda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tudo está nas mãos dEle. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que tudo está nas mãos dEle.